pelos filhos que te confiei. Em teus braços buscarão o meu convívio. Veja, são aqueles dos quais te falei. Quando à noite em preces me buscavas, quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É um instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É um instante em que deves começar. Boa noite a todos. Agora os encarnados. Boa noite a todos. Já começou a melhorar. Ô, gente, depois de umas músicas dessas, que dão aquela levantada literalmente na gente, nós vamos começar mais uma noite de estudo à luz da doutrina espírita, aqui na Casa de Miramês. E hoje o tema são os que precisam de médico. E quem vai falar para nós é a nossa irmã Elisete. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Sede bem-vindo, que Jesus traga o esclarecimento e o conforto que você veio buscar. Mas não tem jeito da gente começar uma tarefa tão maravilhosa que é escutar o Evangelho do Cristo, sem a gente conversar com o próprio Cristo, pedindo todo o amparo para que essa tarefa possa se desenvolver na mais perfeita harmonia. Então eu convido vocês a nos acompanhar numa prece para iniciarmos as tarefas da noite. O divino Jesus, irmão querido de todas as horas, companheiro dileto, aqui estamos, criaturas ainda tão imperfeitos, irmãos ainda tão pequeninos de ti, mestre, rogando que nos ampare, que nos conduza, que nos ilumine, Jesus, nessa nossa jornada, que não nos deixemos esmorecer diante dos desafios e das provas. Auxilia-nos com bom ânimo sempre, Jesus, que possa essa noite, como todas as outras anteriores, ser abençoada, Jesus, por tuas palavras de consolo e esclarecimento, e dessa forma conduza, Jesus, a palestrante da noite, dentro daquilo que precisamos ouvir e da maneira que precisamos escutar. Por isso, Jesus, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, eu tenho uns recadinhos rápidos aqui, para a gente dar aquela aquecida no motor. Esses recadinhos são de algumas tarefas que ocorrem na casa, e funcionam na forma de um convite a todos aqueles que já tiverem o coração tocado ou aqueles que estão precisando de ser tocados do coração para efetivamente caminharmos um pouco mais.
a casa oferece evangelização infantil e pré-mocidade, bebês, às segundas e quartas, de 20 às 21, e domingo de 9 às 10 da manhã. Quem quiser trazer as crianças, pode trazer, que tem as evangelizadoras lá embaixo, que dão toda a atenção para as crianças. Perfeito? Ao sábado, nós temos a mocidade, a partir das 14 horas. Também nós temos os estudos do ESE, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que ocorre no sábado, às 17 horas. O coral, que vocês viram aí, inclusive, está aberto a novos participantes. Sintam-se convidados. Vocês viram que o trabalho é um trabalho muito bonito. E vai ficar melhor ainda cada dia. Uma outra coisa que nós gostaríamos de avisar vocês, que existe uma tarefa na casa chamada atendimento fraterno, que ocorre às segundas e quartas, às 19 horas. É só dar um nome na recepção e aguardar essa orientação. Perfeito? Muito bem, meus queridos. Vamos começar mais um dia de jornada com Jesus amparando sempre, né? Então, minha companheira está com você. Ei, gente, boa noite. Agora eu sei porque aqui está tudo clarinho. Estou brincando com a Olga ali, viu, gente? Bom, o tema de hoje, desta noite, é os que precisam de médicos. O que precisa de médico? Quem precisa de médico? E a gente vai começar refletindo no seguinte: Jesus veio para os necessitados. Nós sabemos disso. À medida que a gente vai estudando, conhecendo cada dia mais um pouquinho de Jesus, a gente vai entendendo isso, não é? E quem são os necessitados? Quando falamos que alguém está no hospital, a gente fala assim: não, coitado, está doente. Quando falamos que Jesus é o médico dos médicos, né? Assim que falamos, a gente pensa assim: quem são os necessitados? São os doentes? São as prostitutas? São os ladrões? Quem são os necessitados de Jesus? São aqueles que estão se perdendo no mundo da droga? Sim, mas a gente coloca 3 pontinhos. Os necessitados também somos cada um de nós. Gente, nós já entendemos aqui que a Terra é chamada de uma escola, não é verdade? Vocês já ouviram falar nisso? Já? A Terra é uma escola. Cada espírito que aqui reencarna vem para aprender. Também nós já ouvimos falar que a Terra é uma prisão. Não é que seja uma prisão tão ruim. Temos que dar graças a Deus por estarmos aqui. Mas quando a gente fala prisão, é porque esse espírito de cada um de nós, momentaneamente ele está aprisionado nesse corpo e ele está preso à Terra, sim. E nós sabemos também que a Terra é chamada de hospital. E aí a gente faz uma reflexão. Se a Terra é uma escola, Jesus é o maior mestre que aqui já pisou e que aqui está até hoje. Se a Terra é uma prisão, Jesus liberta. Não é verdade? E se a Terra é um hospital, Ele é o médico. Então, isso serve de conforto e de alegria para o nosso coração. E nós vamos introduzir no Evangelho, segundo o Espiritismo, a leitura do texto de hoje, do Evangelho de hoje. Está no capítulo 24, no item 11. Essa passagem do Evangelho, ela vem nos falar exatamente desse tema de hoje. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Capítulo 24, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, que era o Mateus, vieram aí ter muitos publicanos de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: como é que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, Jesus disse: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Aqui já começa, a nossa reflexão. Médico para quem precisa, evangelho para quem precisa. Se aqui na terra somos todos doentes, físicos e espirituais, não há nada melhor do que ser tratado pela evangelioterapia. Gente, é muito bacana quando a gente vai lendo o Evangelho, que a gente vai estudando os livros, Palavra de Vida Eterna, que a gente vai estudando o Espiritismo, a gente, sem perceber, vai se curando. Se vocês observarem, a doutrina, ela não proíbe nada. Ela não proíbe. Não está escrito em lugar nenhum, em livro nenhum, não faça isso. Mas ela te dirige a um caminho reto, que é o caminho que Jesus traçou para que a gente fizesse a nossa caminhada bem. Então, se nós estamos sofrendo de dores físicas, a doutrina nos faz compreender por que as dores, por que adoecemos. Tem livros com esse tema. Se nós estamos com dores espirituais da alma ou dores morais, a doutrina nos direciona para o caminho certo e o mais bacana de tudo. O receituário vem todo assinado por Jesus. É Ele que está ali, direcionando o tempo todo. Então, nós vamos agora ler no capítulo 10, também do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis a vossos irmãos: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Aí vocês vão falar assim: uai, isso aí não tem nada a ver com o tema de hoje, não. Tem tudo a ver. Porque muitas vezes nós apontamos o outro como doente e não olhamos as nossas doenças, não olhamos para dentro de nós. Ah, mas fulano tem vícios. E eu? Quais são os vícios que eu ainda carrego? Será que eu posso apontar o vício do outro? É uma doença. Ah, mas o fulano, ele é muito preguiçoso, ele não cumpre nenhuma tarefa e assim por diante. E eu? Jesus falou em algum momento, em uma passagem do Evangelho que todos conhecem: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus colocou essa palavra, defendendo aquela mulher, ele deixou aí um ensinamento para nós. Como é que nós vamos apontar o outro como um doente espiritual, se aqui é um hospital? A Terra é um planeta hospital. Se nós todos viemos aqui tratar algo. Até porque, se fôssemos anjos, não precisaríamos estar aqui mais. Não é verdade? Mas tem uma questão muito interessante. Quando eu admito que o doente sou eu? Porque, na maioria das vezes, nós não admitimos. A gente vê a trave no olho do outro, mas não admitimos que nós precisamos dessa cura que Jesus vem dar todos os dias. A gente não admite, a gente só aponta. Tem uma historinha muito legal
que conta, a Rose sabe, é a historinha de um casal que morava num apartamento, e o apartamento era muito bonito, e a mulher cuidava muito daquele apartamento. Um dia, a mulher chegou na janela, olhou a casa do vizinho e falou com o marido assim: nossa, que vizinha porca! Mas ela é muito porca. Os lençóis dela, que ela estende no quintal, ela tem coragem de pôr aqueles lençóis encardidos daquele jeito. Aí, todo dia ela tinha esse trabalho, a doença aí, né? De ir lá e olhar a janela e falar mal das roupas da vizinha. Um dia, ela olhou da janela e percebeu que as roupas estavam branquinhas. Aí ela correu no marido e falou assim: o que será que aconteceu? Será que ela tomou vergonha e lavou as roupas direito? Os lençóis hoje estão clarinhos. O marido dela falou assim: não, meu bem, eu limpei a nossa janela. E é assim que funciona. Porque muitas vezes nós apontamos a doença do outro e não reconhecemos que nós precisamos de tratamento. Mas admitir que precisamos de tratamento é bem complicado. Porque para a gente admitir que eu preciso dessa cura, eu tenho que ser humilde. E muitas vezes nós não somos. Admitir que eu preciso mudar é o primeiro passo para a mudança. É muito bacana, gente, é muito legal. Quando a doutrina traz para a gente, né? A gente ouve sempre aqui, lá, acolá, falando assim: reforma íntima, reforma íntima. Até que a gente vai entender o que é reforma íntima. É aqui dentro. É aqui dentro que nós precisamos trabalhar os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus fala assim: perdoa. Eu vou perdoar, mas ajude. Eu vou ajudar, mas tem muitas pessoas que estão doentes fisicamente, muito doentes. Nós sabemos disso, muitas vezes até nós. E as pessoas muitas vezes falam: eu estou sofrendo fígado, nossa, não posso comer nada, minha boca está amargando. Aí ela vem a uma casa fraterna, aí sai um receituário da espiritualidade que nos conhece também, né? E sai escrito lá assim: fazer tratamento das 6 terça-feiras, por exemplo. Cada casa tem seu método. Aí a pessoa vem para o tratamento, chega lá, está escutando evangelho, está ouvindo evangelho, e fica assim: eu estou com um negócio no fígado, mandou eu ouvir evangelho. Aí o que acontece? Ela vai ouvindo, e todos os dias que ela foi, por coincidência, se é que querem pensar assim, ela ouviu sobre o perdão. E nós sabemos, gente, quem estuda um pouquinho assim, quem faz acupuntura sabe, quem trabalha com acupuntura sabe também muito disso. Os nossos órgãos, eles refletem os nossos sentimentos negativos. O nosso perispírito fica tão carregado que o corpo começa a expurgar. E esse exemplo que eu trouxe do fígado é para vários órgãos do nosso corpo. Reflete. É sabido que uma pessoa que tem muita raiva, rancor, o fígado dela sofre. Aí ela vai lá para o evangelho, ouve lá no tratamento, aí ela ouve falar de perdão, ela vai acalmando o coração, a espiritualidade vai agindo, aí ela termina o tratamento e fala: não é que meu fígado sarou? Eles devem ter colocado uma aguinha lá, um remedinho que eu tomei e fiquei bom. Não, é você que se curou. Porque o evangelho foi entrando dentro do seu coração e foi acalmando essa raiva, você foi trabalhando o perdão. É assim que acontece. Então, todas as doenças, todas, eu trouxe esse exemplo básico, todas as doenças que você for observar e estudar sobre ela está ligada a sentimentos não trabalhados. Aí a gente fala assim: bobagem de caçar psicólogo sabe nada. Eu já ouvi isso muito, viu, gente?
Mas é porque lá ele vai te ouvir, mas ele vai falar alguma verdade. Bobagem ficar indo em igreja, ouvir sempre a mesma coisa. Lá Jesus vai te falar as verdades. A gente precisa se ajudar. A gente precisa buscar. Quando eu começo a fazer esse trabalho íntimo, eu estou fazendo aí o início da minha reforma íntima. Vamos ler no capítulo agora 25, o item 1. Deixa eu ver se é 1 mesmo. Item 1 e 5. Capítulo 25. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e a porta vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Por que eu quis trazer essa passagem do Evangelho para agregar a nossa reflexão? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Não é a palavra do Evangelho? Nós temos que nos ajudar. A gente busca as curas, busca todo dia, mas a cura só vai acontecer de fato se eu quiser mudar. Porque se eu não mudar minha conduta, se eu não mudar meus conceitos morais, eu vou continuar doente. E tomara que eu não acabe no hospital. Quantas pessoas, gente, estão nos hospitais expurgando na carne sentimentos pesados que não foram trabalhados. E a gente vira e fala assim, tadinho, mas era tão boa. Ela falou isso aí, mas ela está lá no hospital ali sofrendo, mas ela foi boa, ele foi bom. Ok. Será que Deus é injusto? E a outra vida? Eu tive uma mãe que morreu de câncer. E ela penou muito, sabe? E foi muito, muito sofrido. E um dia, conversando com uma espiritualidade, com uma entidade, eu não lembro se eu reclamei, eu falei algo nesse sentido. A espiritualidade falou assim, ô minha filha, não lastime. A sua mãe, quando ia vir para reencarnar, ela pediu para passar por esse processo. Aí eu pensei comigo, ainda bem que eu não pedi. Não sei se eu não pedi. Por que eu estou dando essa lembrança a mim mesmo e dividindo com vocês? Porque quando alguém está num processo de dor física e a gente acha que é injustiça de Deus, muitas vezes aquela pessoa pediu, porque a consciência dela precisava expurgar algo lá do passado. Mas, se o passado está lá, não interessa, passou. Vamos viver para frente. Vamos trabalhar agora. Vamos trabalhar os sentimentos agora. Vamos ser bons agora. Vamos fazer caridade agora. A hora é agora, não é depois. Eu acho muito interessante quando eu fiz um tema que falava sobre desprendimento dos bens terrenos, e dentro desse tema que eu estava ali fazendo o estudo, veio um pedacinho do estudo que falava assim, meus queridos irmãos, e sei lá, né? Meus queridos irmãos, nós temos que desapegar dos bens materiais, mas isso começa aqui e agora, porque se nós não trabalharmos o desapego aos bens materiais agora, nós vamos terminar numa reunião mediúnica lá dando trabalho pessoal. Eu quero a minha casa, eu quero meu carro. Se nós temos essa consciência que a gente pode fazer tudo agora, por que a gente vai deixar para depois? Compreenderam? É agora. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. É o tema que eu agreguei aqui, porque nós precisamos nos ajudar, gente. Jesus é um médico, sim. Ele veio como mestre, como médico, como libertador, mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Mas como? Bom, primeiro receituário, Evangelho, Evangelho, Evangelho. O Evangelho, gente, ele nos ajuda a ser saudáveis, mente sã,
corpo são. Vocês já ouviram isso, tá? O que nos faz adoecer? Já entrei nesse assunto. O que nos faz adoecer mesmo? Raiva, mágoa, egoísmo, inveja. Eu estou estudando muito essas questões de acupuntura, porque eu tenho uma conhecida que está fazendo o curso, então estou interessando muito em estudar, por estudar, não que eu vá trabalhar com isso. E eu achei muito interessante que eu ouvi numa palestra sobre, né, a cura através da medicina chinesa. Foi falado, né, da influência, eles falam da influência que tem os sentimentos negativos, né, que refletem no nosso corpo e adoecem. E eu achei muito interessante quando falou lá assim que a inveja, pela medicina chinesa, ela é considerada uma doença. Então, gente, até a inveja, a gente vê muito nas novelas, né, aquela coisa horrorosa, aquela coisa pesada. A gente pensa, será que isso existe? Existe. Existe. Conheci na minha caminhada um irmão que matou outro irmão porque o irmão era mais bonito que ele. 2 adolescentes. Então a gente acha que isso não existe. Existe. Vamos trabalhar o nosso sentimento. Não importa se o outro está sentindo inveja de você. Jesus falou uma coisa, gente, muito bacana. Ele falou assim, que te importa o outro? Siga-me tu. Tem muita gente que faz até simpatia, com medo da inveja, que o outro pôs olho gordo. Gente, se nós temos Jesus na nossa caminhada, se Ele está do nosso lado, se nós estamos amparados pela espiritualidade, a frase de Jesus aqui, que importa-te o outro, siga-me tu. Vai fazer a sua tarefa, vai cuidar da sua saúde mental e física. E o Evangelho nos fala, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, não é verdade? Qual é a nossa parte? Cuidar do nosso corpo, cuidar dos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos nos fazem adoecer. Mas existem causas também que o corpo adoece. Por quê? Muitas vezes, por causa da velhice, o desgaste. Gente, isso é natural. Uma máquina, um carro, um motor, ele pode funcionar muitos anos. Vai chegar uma hora em que você vai ter que ir dando manutenção naquele motor. O nosso corpo, ele é igual uma máquina. Ele precisa ser cuidado. Ajuda-te a ti mesmo. E aí, o que acontece? Não cuidamos do nosso corpo. Enfiamos a cara nas drogas, no álcool, no fumo, refrigerante de uma forma exagerada. Nada a ver, pode tomar um pouquinho de refrigerante, é gostoso, mas tem gente que só toma Coca-Cola no lugar da água. Será que isso está correto? Né? Então nós temos que começar a olhar para nós, para dentro de nós, com amor, com mais carinho, cuidar desse corpo com amor e cuidar dessa mente com amor, cuidar dos nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos. Aí veio um pensamento aqui que não estava no meu. De repente você fala assim, não, Elisete, mas os meus pensamentos são perturbados porque eu sou médium, então eu não consigo equilíbrio, eu sou perturbado, eu sou acelerado, eu sou nervoso, por causa do obsessor. Gente, se você está numa tarefa, se você está no bem, se você está numa campanha do Quírio, se você está num coral maravilhoso, quem é que vai se aproximar de você? Quem? Me diga com quem tu andas, que direis quem tu és. Se aproximar um obsessor, ele vai ter que ou ir cantar no coral, ou ele vai ter que ajudar a fazer a cesta, porque ele não vai achar outra sintonia. Então, ajuda-te a ti mesmo. Quando nós atraímos um obsessor, que assim a gente fala, e a nossa vida começa a desencaminhar, ok? Eu tenho que entender o seguinte, a culpa é do obsessor só? Não. O primeiro pensamento que atraiu o obsessor para a sua vida, para a nossa vida, é nosso. Porque se eu estou numa sintonia de luz, gente, a treva não se aproxima da luz. Porque se a treva se aproximar, o que vai acontecer?
vai ser irradiada pela luz. Seja luz. Você é luz. As mágoas nos fazem adoecer. Isso aqui, vou até falar antes. Isso aqui foi Chico Xavier, tá? Essa palavra é dele. As mágoas nos fazem adoecer. Daí porque devemos interpretar quem nos ofende como doentes. Receitinha boa. Faça. Sabemos que os sentimentos pesados vão nos adoecer. Já temos entendimento disso. Mas como é que a gente vai fazer se tem tanta pedra no nosso sapato? Se tem tantos inimigos espirituais encarnados na nossa família? Como é que nós vamos fazer se a todo momento alguém nos magoa, alguém está nos ferindo, alguém faz raiva na gente? O Chico falando. Devemos interpretar quem nos ofende como doentes. Se nós mudarmos o nosso olhar para o outro, aquela pessoa que nos agride, nossa, ao invés de eu cultivar a raiva, o ódio e querer muitas vezes revidar, que eu olhe com amor. E que eu comece a fazer prece por aquela pessoa. Que eu comece a entender aquele outro como um doente espiritual. Ele precisa de ajuda. Aí fica mais fácil. Quando a gente tem muita raiva de alguém, principalmente quando essas pessoas são dos nossos laços familiares, é uma forma muito leve da gente trabalhar isso. Olhar aquele outro como um espírito em evolução. Ao invés de xingar, de acabar com aquela pessoa, de botar ela no chão, vamos orar pelos nossos inimigos. Entenderam? Porque aí, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma caridade em relação àquele outro, nós estamos fazendo a primeira caridade para nós mesmos. Nós estamos nos ajudando. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Quando a gente se predispõe a estar trabalhando a nossa reforma íntima, a estar trabalhando sentimentos, trabalhando a conduta mesmo, gente, uma turma de amigos espirituais se aproximam de nós. É muito bacana. Faz uma experimentação. Inventa uma ação social para você ver o que vai acontecer. Fala assim, eu vou fazer, mas com o coração, não é para ganhar bônus lá em cima, não. Fala assim, eu vou fazer uma ação bem bacana. Aí você fala assim, eu vou juntar o pessoal do condomínio e vou fazer uma ação social para juntar meias para levar para os vovozinhos lá no asilo. Vocês vão ver um monte de gente que vai aparecer, gente alegre, gente que quer ajudar, gente que vai oferecer mais coisas. Vocês lembram agora, há pouco tempo, o que aconteceu no Sul? Gente, aquele movimento foi lindo. O movimento, só se for uma pessoa muito insensível para não ter visto o tamanho do amor que foi colocado naquelas coisas que foram doadas. A televisão, ela é um canal, né, que ela pode trazer coisas ruins para dentro da nossa casa, mas ela pode trazer também coisas muito boas. Temos que saber escolher. E nessa época a televisão ajudou a tocar os corações e foi muito bonito. Foi muito lindo o movimento que teve. Teve um ou outro que falou assim, né? Claro. O povo está pagando. Que importa-te o outro, siga-me tu. Jesus fala isso toda hora. Que importa se está pagando, se é um resgate, não importa. O nosso papel é estar no bem, é ser luz. Bom, Jesus nos ensina o remédio do perdão. Nós vamos ler na lição 61 do Palavras de Vida Eterna, sobre o perdão. Fala assim: perdão, remédio santo. Jesus é o médico, perdão é remédio. Pai, perdoa porque não sabem o que faz. Jesus, começa aqui a nossa reflexão.
Isso aqui é o cabeçalho. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Gente, num momento extremo de agonia de Jesus, foi essa palavra que Jesus dirigiu aos seus algozes. Pai, perdoa. E isso fica de exemplo para nós. Quando a gente se sentir ofendido, não é que a gente tem sangue de barata, não. A gente vai ficar nervoso, a gente vai sentir raiva em algum momento, mas cura isso, corre. Lembra de Jesus e fala, Pai, perdoa. É fácil? Não, mas é o remédio. E muitas vezes o remédio é amargo. Tem remédios docinhos, mas tem remédios amargos. E o remédio do perdão, muitas vezes, ele é muito amargo. Você vai ter dificuldade, mas vai te fazer bem, muito bem. Então, o texto traz para a gente o seguinte: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te libertam da apreensão. Ok, até aqui está fácil a reflexão. Ficamos doentes, a medicina da terra está aí, né? Está com dor de cabeça? Toma Dorflex, toma Neosaldina e está ok. Toda vez que estamos doentes. Agentes calmantes para a dor, tomamos. Às vezes nós estressamos, estamos nervosos. Ou aí a gente manda aquilo para o corpo grita que não está dando conta, dor de cabeça, nervosismo, fígado começa a ficar irritado. É remédio. Ok. Sedativos para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embaraço físico procura reabilitar as funções do seu órgão lesado. Ok. A assimilação que está vindo aqui está falando do nosso cotidiano, é o que a gente faz. A gente tem a medicina da terra e ela veio para nos ajudar. Lembra-te, semelhante impositivo, e recorre que há pensamentos enfermiços, de queixa, mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que te restaure o equilíbrio. Os remédios que nós vamos tomar da medicina do homem vai aliviar, mas vai trazer a cura que Jesus traz, gente? Compreenderam a diferença? Precisamos dos remédios. A medicina está aí para isso, graças a Deus. Ela veio do alto, ela veio de Deus. Mas por que nós precisamos tomar tanto remédio? Por que tanto antidepressivo? Será que precisamos disso mesmo? Será? E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que te refaça as forças. Então, Emmanuel fala conosco. Nós precisamos dos remédios, mas nós precisamos de refazer nossas forças em Cristo. Ele é o médico. Meu corpo está gritando, está doente? Por que será? O que é que está errado? O que é que eu estou fazendo de errado? O perdão é, pois, o remédio santo para a euforia da mente e da luta cotidiana. Aí vem Jesus falando do perdão. Aí vem Emmanuel falando do perdão. Gente, se nós formos aos consultórios dos psicólogos e perguntássemos para eles, a maioria dos tratamentos está lá na base a falta de perdão. Traz a incompreensão, as brigas, os desajustes familiares. Perdoa, cura, deixa seu corpo respirar em paz. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Desborda-te na maioria, no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica e no labirinto da queixa. A queixa aqui. Queixa, traz uma energia tão pesada que nada caminha. Há muitos direcionamentos, religiosos que cultivam o pensamento positivo.
correto? Vamos pensar positivo. Vamos olhar o lado bom da vida. Gente, ele existe. Mas, muitas vezes, acordamos, eu falo de uma forma geral, ligamos lá no MGTV de manhã. Assaltou, matou, estuprou, fugiu. É assim que nós vamos começar o nosso dia pensando positivo? Vai adoecer. Vai adoecer todo mundo, porque a energia está pesada, as notícias são só notícias ruins. A gente sai, liga a televisão, toma um café de qualquer jeito e vai para a rua correndo. Haja corpo para aguentar. Então nós temos que começar a compreender que é falado para nós, ajuda-te a ti mesmo. Existem condutas que nós podemos mudar para a coisa se tornar melhor, para ter saúde. Mente está sã, está cheia de evangelho, está cheia de amor. O corpo vai ficar feliz e responder. Quando nós conversamos com pessoas que estão assim, muito depressivas, elas falam, estão no estado já de doente, que precisam de remédio, que precisam de ajuda, né? De terapia. Mas a gente, como cristão, não como profissional, a gente tem que colocar essa pessoa de frente para Jesus. Olha a luz, meu irmão. A luz existe, ela está aqui. E cada um de você aqui, cada um de nós aqui, nós somos luz, gente. Nós somos luz, você é luz. E a sua luzinha vai brilhar na escuridão de onde você estiver. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu não sei falar bonito, eu não sei fazer palestra, eu não sei ser evangelizadora. Sabe aquela pessoinha que está lá dentro da sua casa, que está lá dentro do quarto, enfiada no computador, que não conversa com ninguém? Vai lá. Dá um sorriso, olhe nos olhos. Gente, de um modo geral, não estou apontando ninguém. Muitas vezes, os pais estão chegando do serviço, vai para a sala, ou janta, o menino está no quarto. Ninguém olhou nos olhos de ninguém, ninguém conversou com ninguém. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu recebi um desenhozinho que está andando aí na internet, dos 3 macaquinhos. Aquele que tampa, né, o ouvidinho, o que tampa o olhinho, não é isso? E o que tampa a boquinha. Quer dizer, não ouvi nada, não vi nada e não falei nada. E agora inventaram o 4º macaquinho. O 4º macaquinho está do lado desse com o celular na mão. Aí está escrito assim, ele não ouve, não fala, não vê. Aí você fala assim, brincadeira que eles fizeram. Brincadeira não. Nós estamos desse jeito. Nós, por causa da internet, do WhatsApp, nós não estamos vendo o nosso próximo nem dentro da nossa casa. Nós não estamos ouvindo o nosso próximo nem dentro da nossa casa e nem conversando. E vou falar com vocês, tá? Eu não estou muito longe disso, não. O meu marido é bacana, ele conversa comigo e tal, mas teve outro dia que ele está lá. E está lá, e está lá. Aí eu fui lá no meu quarto, peguei o celular e falei assim, mandei mensagem, preciso falar com você. Aí ele riu. Será que nós vamos chegar nesse ponto? Não podemos deixar. Isso adoece. Adoece. E depois a gente fala assim, onde foi que eu errei com esse menino? Ele só ficava quietinho no quarto dele. Faltou afeto, faltou ouvir, faltou enxergar, faltou conversar. A gente precisa conversar, a gente precisa falar, a gente precisa de se abraçar. Não é? As pessoas não têm vergonha de xingar. Está estressada, pá! Mas às vezes tem vergonha de falar, nossa, que boca linda que você tem. Experimenta isso, eu estou falando sério, tá? Gente, experimenta fazer um elogio a uma pessoa. É sério. Sai na rua aí. Eu já fiz isso, porque eu ouvi isso, eu falei, eu vou fazer para me ver o que vai acontecer. E eu peguei esse hábito, só que eu só falo a verdade. Se eu achar feio, eu não falo nada, porque tem coisa que a gente acha feio, não é natural. Mas quando eu vejo alguma coisa bonita, eu elogio, a pessoa leva um susto.
Se você sair, você vê alguém assim, que você não conhece, mas fala assim, muito lindo o seu cabelo. Gente, é muito legal a reação da pessoa. Ela sorri e ela não esperava. As pessoas hoje estão esperando ser xingadas, ser maltratadas. Vamos distribuir amor. Não precisa ser falso, não. Fala a verdade. É muito bacana. Eu vi um videozinho essa semana não sei se vocês viram, um rapaz sai com um buquê de flores e tem 3 rapazes sentados no banco. E aí ele pega as flores e vai amarrar o cadastro dele e entrega a flor para o rapaz. Ele amarra o cadastro e vai embora. Aí o cara olha que ele esqueceu as flores, aí tinha um bilhetinho assim, ó, que você esteja sempre com um sorriso nos lábios. O rapazinho chorou. Aí, homem chorou? Homem chora. E tomara que fosse, por emoção boa. Então, está faltando isso. A gente ser um pouquinho mais delicado. Tá? Um pouquinho mais amoroso. Está faltando a gente ser um pouquinho mais saudável. Fala assim, mas eu vou ficar igual bobo. Não, seja verdadeiro. Mas a gente não está elogiando nem quem está dentro de casa, né? A gente não está enxergando nem quem está dentro de casa. Eu não estou falando aqui que a gente tem que deixar a tecnologia de lado, a internet de lado, não é isso. A evolução veio e é um bem, é prático, é bacana. Só que nós estamos ficando fanáticos, acho que é essa a palavra. Fanáticos, não enxerga mais nada. Então vamos caminhar, nos nossos conceitos dentro do Evangelho. Nós vamos ler no livro aqui, que eu gosto muito desse livro, As Mais Belas Parábolas dos Últimos Tempos. Não é um livro espírita, tá? Mas eu gosto muito de trazer algumas historinhas que tem nele para a nossa reflexão. Então, nós vamos na lição da página 61. Errei, página 159, desculpa aí. 61 era o Parábolas de Vida Eterna, O cachorro e o prego. O que tem a ver cachorro com isso? Nós estamos aqui conversando que Jesus é o médico das almas. Eu trago uma historinha de cachorro. O cachorro e o prego. Um viajante parou com seu carro num posto de gasolina, na beira da estrada. Enquanto o frentista abastecia o carro, o viajante observou um cachorro deitado uivando de dor. Curioso, perguntou ao frentista o que tinha acontecido com o cão. O frentista respondeu: ele está deitado em cima de um prego. E o viajante perguntou: mas por que ele não levanta? O frentista respondeu: é porque o prego não o machucou o suficiente para ele tomar a iniciativa de se levantar. E agora? Qual a ligação com Jesus, médicos de alma? Está doendo, gente? Levanta do prego. Sai do comodismo. Por que nós vamos ficar numa situação de comodismo se essa situação está fazendo que a gente fique cada dia mais doente? Doente do corpo ou doente da alma? Não faz diferença. Vamos levantar desse prego. Vamos raciocinar, vamos buscar a alegria de viver, vamos buscar cuidar do nosso corpo. Ele é templo do Espírito. Nós machucamos o nosso corpo muitas vezes e aí reclamamos: oh meu Deus, por que estou sofrendo tanto? Isso será um castigo? Não. Muitas e muitas vezes a dor que nós trazemos no físico, as doenças físicas que nós muitas vezes, expurgamos, foram buscadas por nós mesmos.
A gente sabe. E depois a gente desencarna, chega lá no plano espiritual, doente do pulmão, é colocado no Vale do Suicida. Estão lembrando? Estou falando de André Luiz. Para quem não sabe, André Luiz foi um médico. E quando encarnado, né? A história dele é muito bonita, quem não conhece. Quando encarnado, ele tratava ali, né? Era um médico, tratava seus pacientes, mas, entre aspas, ele fumava muito. E quando ele desencarnou, ele foi parar no Vale dos Suicidas. E chegando lá, ele não entendeu por quê. Ele não tinha suicidado. Ele suicidou. Não foi voluntário. Mas aí a gente vai trazer essa reflexão. Será que eu não aguento parar de fumar? Aguento. Jesus me dá força. É só você querer. Será que eu não aguento? Eu não dou conta de parar de beber. Eu não aguento parar de beber. Eu estou acabando com o meu corpo. Por causa do obsessor, ele está bebendo comigo. Vai tratar o obsessor? Vai cuidar dele? Se você está bebendo por influência, se você está fumando por influência, se ame. E ama esse próximo desencarnado que está te envolvendo. Porque quando você entender isso, vocês dois estarão libertos. Jesus é o médico. Gente, não tem obsessor nenhum, por mais ferrenho que seja, que não vai se tombar na presença de Jesus. Eu consigo imaginar a cena. Mas não é porque Jesus vai olhar ele de cima, não. É porque Jesus vai olhar com amor. Vocês estão compreendendo? Com amor. Porque o amor é que movimenta as energias de cura. De cura. Então nós temos que começar a trabalhar esse amor. Vocês já viram que as pessoas que estão apaixonadas, elas têm cara de feliz? Não tem? Mas como é bom. E aquelas pessoas que estão separando, que estão de mal com a vida, né? Elas não ficam com a cara ruim, ficam doentes, ficam com depressão, ficam infelizes, adoece. O amor faz bem. Então vá doar esse amor. Você tem amor. Você é o amor. Você não é esse lado ruim, você é o amor. Olha para dentro de você e sinta que tanto de amor. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, ela não pôde ter filhos por causa que ela tinha algo físico que não permitia. E ela é uma pessoa tão amorosa, tão legal, tão boa. Aí um dia ela estava conversando comigo e falou assim: mas eu queria tanto ter um filho. Aí ela chorava, Dia das Mães, sofria. Hoje já está cinquentona, não teve o filho. Aí um dia eu falei com ela assim: por que você não pega esse amor todo que você está? Gente, ela transbordava. Quando ela falava assim, eu quero ser mãe, o olhinho dela brilhava, ela enchia de lágrimas. Eu falei, pega esse amor, minha filha, vai dar para uma criança que está sem amor. Vocês compreendem, gente? Se o amor está transbordando, doe, dê amor, porque isso é saudável, isso traz vida. Só, gente, que eu falei isso com ela, mas ela não doou o amor, tá? Ela entrou para dentro dela e não quis. E muitos anos passados, eu conversando com ela, falei assim, por que você não adotou? Ela falou assim, porque o meu marido falou que não iria dividir os bens dele com nenhum estranho. Entenderam por quê então, gente? A vida traz lições. E a gente vai ouvindo, a gente vai entendendo os fatos, fala assim, meu Deus, me ajuda a ser luz, me ajuda a ser melhor. Não temos que condenar o outro, que importa-te o outro, siga-me tu. Mas aquilo nos serve de exemplo para a nossa caminhada. Eu tenho que tirar uma lição dessas coisas. Desapego.
o desapego, né? Silvio Santos falou, né? Do mundo não se leva nada. Essa frase está batendo na cabeça de um tanto de gente aí, ó. É bom, porque aí as pessoas vão começar a prestar atenção. E melhor ainda, que ele era milionário, bilionário, não sei, e ele não levou nada. Ele falou e deixou o exemplo. Não levou, não levou. E o que nós vamos levar, gente? O amor, as amizades. A gente vai chegar lá. Gente, é tão legal se a gente cultiva esse amor, que a gente vai chegar lá no plano espiritual. Se a gente conseguiu fazer isso, a gente vai para o hospital, não. Já pensou que bacana a gente amar tanto, ter tanta saúde, porque amor traz alegria e sentimentos bons traz saúde, que a gente nem vai precisar de ir para nenhum hospital, não. A gente vai mesmo para as tarefas, não é? Eu trouxe uma poesia que é uma coisa muito simples, mas ela traz bem assim uma reflexão para que a gente encerre, né, o nosso estudo de hoje com essa poesia. Mas eu quero que, à medida que eu for lendo essa poesia, não é uma poesia porque tem rima, ela é uma poesia porque ela está falando verdades. E eu gostaria muito que vocês ouvissem essa poesia, mas com o coração. Quem conseguir fechar os olhos, eu vou ler bem devagar, para que a gente faça essa reflexão em cima dessa poesia, que é simples, tá? E vou te falar uma coisa, gente, essa poesia veio intuída para uma pessoa. Não é uma poesia que você vai achar em qualquer livro, nada é por acaso. Então vamos lá. Jesus é o médico dos médicos. Cura o rico, cura o pobre. Para ele o que importa é se o sentimento é nobre. Andou aqui pela terra, trazendo a cura ao doente. Curou o cego, o coxo e o leproso, restaurou o corpo e a mente. Sentou-se à mesa do ímpio, nos dando grande lição. Sabia que eles eram doentes, doentes do coração. Sua presença era forte e nem precisava estar por perto. Fazia cura à distância se o coração fosse aberto. Nos ensinou que o amor é a maior medicação, capaz de sanar as feridas, curador do coração. A medicina dos homens tem seu grande valor, mas não se pode comparar com a homeopatia do Senhor. Jesus nos disse um dia: no mundo tereis aflições, mas Ele também nos falou: não turbem os teus corações. Hoje, os joelhos se dobram, pedindo a cura a Jesus. Passaram-se os anos e a força dele reluz. Nós podemos escolher trilhar o caminho da dor, mas a escolha será certeira se ouvirmos o Senhor. Ele é o Senhor da vida, nossa eterna gratidão. Mestre e médico das almas, cura o corpo e o coração. Gente, eu tenho 2 minutos, né? Mas eu não vou falar mais não. Eu quero terminar com essa mensagem. Tem 2 minutos ali. É linda. E vou falar com vocês. Essa poesia veio de lá para cá, para tocar o coração mesmo. Jesus é o médico. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Não fica doente, não. Vai cuidar do seu corpo com amor. Respira. Pensa em Deus e vai. Não vamos jamais desprezar os médicos da terra,
os nossos terapeutas. Mas o maior terapeuta que pode nos equilibrar e nos trazer esse amor que cura todos os dias é só Jesus. Muito obrigada, boa noite. Tudo bem? Muito bom, né? Pessoal, mais um recadinho que deixamos para o final. A casa também tem algumas tarefas que se realizam aqui às terças e às quintas-feiras, a partir das 14 horas. São 2 oficinas. Na terça-feira é uma oficina de artesanato, com pintura, bordado. E na quinta-feira é a oficina do enxovalzinho para os bebezinhos. A entrada é tranquila, é liberada. Quem tiver interesse de participar, estejam convidados. Meus caros, nós vamos aproximando ao final da nossa reunião. Nada mais justo do que agradecermos, né? Porque pedimos e, graças ao bom Deus, fomos atendidos. Aqueles que desejarem um passe ao final da reunião, por favor, formem uma fila aqui à direita. Nós só pedimos a caridade do silêncio, para não atrapalhar lá dentro da Câmara de Passe. O pessoal do coral está lembrando uma coisa importante. Não é necessário bater palmas ao final das músicas de harmonização, mesmo porque as palmas ela incomodam vibracionalmente o ambiente. Ok? Sintam-se agradecidos e enaltecidos no coração e tudo já está de bom tamanho. Meus queridos, vamos agradecer então a Jesus, o Mestre maior, o irmão querido, o companheiro de todas as horas, que nos amparou, nos protegeu, nos guiou mais esse dia, mais essa tarefa. Ó Mestre amado, agradecemos, Jesus, pela proteção, pelo amparo, pelo consolo e, principalmente, Jesus, pelo esclarecimento que liberta. Que possamos compreender melhor, Jesus, cada dia mais, os teus sábios ensinamentos e, na tua verdade, Jesus, encontrarmos o caminho, a verdade e a vida. Proteja, Jesus, a todos os irmãos que passam por provas muito maiores do que as nossas. Ilumina o coração dos sofredores nos mais diversos campos. E auxilia-nos, ó Jesus, a passar por essa transformação bendita da orbe, com muita paz, muita serenidade e equilíbrio. Fica conosco, Divino Mestre, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos. Uma palavra perdida, já quase esquecida, me faz relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas e ler cativar. Cativar. Um pouquinho da dor.
vez também vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você, somos nós pelo que cativou. Nossos corações reunidos nas asas leves da prece, que as bênçãos de paz e luz lhe sejam sempre aumentadas, na estrada que nos conduz para as celestiais moradas, na formação do ambiente, na proteção deste teto, nós nos sentimos presentes, na distribuição do afeto, nas expansões de alegria, que funde a nossa emoção. Nós rogamos a Maria, a sua iluminação, ao José grosso querido, que por nós luta e padece, nossos corações reunidos